Preste atenção, em Jeremias capítulo 17 diz que o eterno é a nossa esperança. É a esperança daqueles que crêem nele, crêem no nome verdadeiro do Pai e do Filho. E todos aqueles que abandonam este nome, o eterno, serão envergonhados. O nome dos que afastam dele será escrito no chão. Por quê? Porque abandonaram o Criador, a fonte das águas vivas. O que é a fonte? Onde que nasce a água, vai brotando água, transbordando, né? Então, tudo que você coloca para substituir ao nosso Criador e ao nosso resgatador Yahshua, você está afastando de você a salvação, porque tudo que você coloca como sua segurança, sua proteção, objetos, flor, filhos, dinheiro, tudo que você coloca como proteção para que não seja o próprio Criador, você está idolatrando a algo ou alguém. Você está pecando e, consequentemente, você está perdendo a sua própria salvação. E na palavra de Yahweh diz que o idólatra não vai para o céu, não alcançará o reino dos céus. Então, essa questão de idolatria, querida, é muito complicado, porque o que é idolatrar? Idolatrar é amar alguém, adorar alguém ou algo que não seja o que realmente merece ser adorado, idolatrado, amado, de fato, de verdade. O único que deve ser adorado é o próprio Criador e aos exércitos, aquele que criou os céus e terra. Se você coloca objetos, lenços, estátuas, mensagens, textos, pedaços de objetos como proteção, ferraduras, se você coloca orações, se você coloca simpatias, oferendas, qualquer coisa, até a sua família, se você amar mais a sua família do que o próprio Criador, você está pecando, você está cometendo a idolatria. E na palavra diz que aquele que é idólatra, ele não herdará o reino dos céus. Então nós temos que ter preocupação, nós temos que nos cuidar diante disso. Né? Idolatria, querido, é qualquer coisa, adorar qualquer coisa, apegar-se a qualquer coisa que não seja a nossa esperança verdadeira, que é o Pai que nos criou, e o nosso irmão resgatador que foi para o madeiro para que hoje eu fosse salvo, fosse liberto. Então, todos aqueles que abandonam essa verdade serão envergonhados. Os nomes dos que afastam dessa verdade serão escritos no chão, porque abandonaram o próprio Criador Yahweh, que é a fonte de água viva. Se você busca a presença dele, querido, quanto mais você busca, mais você vai estar cheio. Fonte onde que nasce água. Ali tem como acabar? Não tem. Quanto mais você busca, quanto mais você tira, mais vai enchendo, não é isso? Então, assim, a presença dele, quanto mais você busca pela presença do Criador, quanto mais você busca pela presença dele, quanto mais você enche dele, quanto mais você medita na palavra, mais você vai estar transbordando, mais você vai estar cheio da presença dele. Porque ele é uma fonte de águas vivas, o seu espírito é uma fonte de água viva. Então, se o espírito dele está sobre nós, é uma fonte que transborda, é uma fonte que emerge do solo, da terra, a água vai emergindo, querido. Ali a presença dele vai crescendo, e quanto mais você vai aumentando essa presença dele, colocando ele como primícia na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em tudo, ele sendo como primícia, ele sendo como algo principal da sua vida, mais você vai enchendo dele, mais você vai transbordar, mais você vai estar florescer, mais você vai crescer, mais você vai ter fé, porque a fé para o mundo é loucura. Mas aqueles que têm a fé nele, aqueles que crêem no nome dele, aqueles que têm tremor pelo nome dele, nosso Criador Yahweh, nosso resgatador Yahshua, quanto mais você tema, quanto mais você exerce a fé, que é um exercício, a fé é um exercício, quanto mais você pratica, mais você vai recebendo, mais autoridade e poder ele vai te dando, e consequentemente mais você vai movimentando, mais você vai movendo, crescendo, vai crescendo, você começa devagarzinho, porque ele vai te ensinando, ele vai te lapidando, vai te limpando, vai te purificando, vai te lavando, queridos, aí você vai ficando branco, limpo, e consequentemente você vai tomando posse daquele poder, daquela autoridade, daquela fartura, né, daquela abundância que vai jorrando em ti o seu espírito, a ousadia, a eloquência, o poder, a autoridade. Aí você vai ter liberdade, você vai ter paz.
Aí aquelas preocupações antes que o preocupava não te preocupa mais, porque você vai ter uma segurança, você vai ter uma autoridade acima. Você vai ter uma força espiritual, um vigor espiritual, um renovo espiritual. As vendas espirituais vão caindo por terra. Aquilo que para você antigamente era escuro vai clareando. Os ouvidos, aquilo que você ouvia, você não conseguia compreender, agora você vai tendo discernimento espiritual, vai te dando sabedoria, vai te dando um espírito de excelência. Ele vai te dando um espírito de excelência. O rei Salomão, ele poderia ter pedido para o Criador qualquer coisa, só que ele pediu que desse a ele inteligência e sabedoria para guiar aquele povo. E Iau disse para ele: Salomão, por que você me pediu sabedoria e inteligência para guiar esse povo? Eu vou te fazer um rei mais sábio e mais rico. E não houve reinado tão rico quanto Salomão. Não houve ninguém na face daquela época tão rico, tão próximo, tão sábio como Salomão. Então nós temos que pedir a ele sabedoria, nós temos que pedir a ele de inteligência, nós temos que pedir ele, que a fonte dele, que o espírito dele pouse sobre nós, a sua autoridade, a sua eloquência, a sua ousadia, o seu poder, a sua autoridade esteja sobre nós. Sim, querido, nós temos que pedir, porque quanto mais você busca, quanto mais você pede, mais você recebe. Recebe ousadia, recebe renovo, recebe restauração, recebe libertação, recebe a presença dele. Quanto mais você medita na palavra, mais você é cheio, é pleno. Assim seja. Espero que essa palavra possa ter contribuído para o seu coração e que você não esqueça. O eterno, Iau, ele é a nossa esperança. E todos aqueles que abandonam essa esperança serão envergonhados. E serão envergonhados como? Os seus nomes serão escritos no chão. Olha para você ver, queridos. Então, porque abandonaram a verdade, abandonaram a fonte de água viva, abandonaram o poder, abandonaram a vida. Iau é vida. Iau é vida. Se você abandona essas verdades, se você abandona isso, você é envergonhado por si só. Lembre-se, idolatrar algo, alguém, é pecado. O único que deve ser adorado é somente o nosso Pai, Iau dos Exércitos. Iauxa é o filho que ele deu, que foi para o madeiro para eu e você, para que nós hoje pudéssemos ser salvos, ser lavados, remidos, perdoados, resgatados. Então, queridos, que essa verdade entre no seu coração nessa noite e que possa fazer as mudanças necessárias que você precisa. Eu não sei qual circunstância ou situação que você se encontra, mas se você está assistindo este vídeo, é porque é direção espiritual, é porque veio direcionado do próprio trono do Criador para que eu e você pudesse meditar nesta noite. Assim seja, a paz de Deus, que a bênção dele esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, né? E que tudo aquilo que vem em oposição a você, em oposição ao nome do Criador e do nosso resgatador, seja repreendido e cancelado nessa noite. Nessa noite nós repreendemos e cancelamos todo o mal, olhares de maldade, palavras de maldição, palavras de pragas, toda obra contrária, todos aqueles deboches contra o nome verdadeiro, contra o nome verdadeiro do Pai e do Filho, seja repreendido e cancelado. E que ao abençoe essas pessoas, e que elas se caem em si e se voltem. Se voltam enquanto é tempo. Assim seja. Paz de Deus, queridos.